Vamos lá, nossa segunda aula, professor Sauer. Vamos começar a escrever os nossos primeiros códigos usando o Python. Mas afinal de contas, o que é o Python, professor? Python é uma linguagem de programação. Ou seja, são comandos que eu escrevo dentro dessa linguagem, que eu dou instrução para o meu computador realizar alguma tarefa. Tá certo? Assim como você aprende o português, né, o inglês, o espanhol, que são linguagens, são idiomas, o Python também é uma linguagem, só que é uma linguagem para você conversar não com seu amigo, mas com o computador. Especificamente para você pedir ao computador que ele execute algo de uma forma lógica, sincronizada, que te dê algum resultado. Professor, onde é que eu vou escrever isso? Você vai escrever isso nos famosos editores de código, tá? São as famosas IDEs. Ou seja, são programas, né? Como se fosse, entre aspas duplas aqui, o Word, que dentro desse programa você vai escrever seu código de uma maneira estruturada, de uma maneira correta, que eu vou te mostrar como, para que você consiga ter os seus resultados através da programação usando em Python. Isso aqui são alguns conceitos que nós vamos usar durante essa primeira parte do curso, né? Nós vamos falando sobre esses conceitos à medida que a nossa aula for avançando. Professor, o que eu vou precisar instalar no meu computador para acompanhar as suas aulas? Você vai precisar apenas ter um acesso à internet. Obviamente, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você tem esse acesso à internet e a um navegador. Eu estou utilizando aqui o Google Chrome, mas você pode utilizar qualquer navegador que vocês desejarem. Pessoal, falando sobre IDEs, que são os editores, são os programas que nós vamos escrever os códigos dentro desses programas, nós temos diversos que vocês podem utilizar durante o seu aprendizado e quando vocês forem trabalhar de uma forma profissional. Para começarmos aqui, para que vocês não precisem, por enquanto, instalar nada na sua máquina, né, configurar nada, nós vamos usar aqui um editor online chamado de Colab. Se você digitar aqui Colab, a primeira opção que vai aparecer aqui para você já é o editor aqui do Google, que é chamado de Google Colab, tá? Vamos clicar aqui, ó. Clicar nessa segunda opção aqui, já tá com o íconezinho bonitinho. Beleza. Como é que vocês vão abrir o editor? Vocês vão clicar aqui no botãozinho Open Colab. Eu já estou logado aqui no Google. Se você não estiver, é necessário que vocês façam o login. E aqui, nesse botãozinho aqui, ó, vocês podem criar um novo notebook. O que é um notebook? É uma área dentro do Google Colab, do seu editor Colab, que você vai conseguir escrever seus códigos. Vamos clicar aqui em novo notebook. Ele vai abrir aqui para mim. E olha que legal. Pronto. Isso aqui é meu notebook. Geralmente, pessoal, os notebooks em Python, eles têm essa extensão aqui, ó, IPYNB. O Python puro, ele tem a extensão .py, tá? O IPYNB são códigos que estão estruturados no formato de notebooks. Como é que se dá essa estruturação, professor? Bom, antes disso, deixa eu colocar aqui, ó, aula 01. Dá um nome à aula aqui. Aula 01. Beleza. Se dá da seguinte forma, pessoal. Eu tenho os blocos que o Colab tem, que são dois. Um chamado de blocos de código e outro chamado de blocos de texto. Só que antes da gente começarmos aqui a nos ambientar aqui no Google Colab, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos conectarmos aqui à infraestrutura do Google. Então eu venho aqui, eu clico no botão conectar, aguardo um pouquinho, está conectando, beleza, conectado. Então quer dizer que eu já estou usando aí uma máquina virtual lá do Google para eu escrever meus códigos. Tudo que eu escrever aqui nessa minha área aqui, pessoal, tira esse quezinho aqui. Nessa arinha aqui, ó, isso aqui é uma área de código. Mas eu posso ter uma área de texto. Vou clicar na parte de texto aqui, ó, e vou mover com a setinha aqui para cima. Então aqui você vai colocar o texto, ó, que você quiser. Meu primeiro programa em Python. Vou colocar o Python ainda em negrito. Deixa eu ver se vai dar aqui. Beleza. Shift Enter.
ele serve aí para executar a célula. Então, eu tenho minhas células de texto. Para que ela serve? Para eu ir documentando o meu código. Isso é muito interessante quando vocês estão começando a aprender programação. Eu posso ir indo aqui, criando as minhas células, né? De código, quanto as minhas células de texto. Beleza. Agora vamos começar a entender um pouquinho sobre programação. O que acontece? A programação, pessoal, na verdade, nós vamos escrever códigos que a máquina entenda, que esse código, no entanto, tem que ser um código em Python, tá? Para que o computador entenda e execute algo para a gente. Primeira coisa que eu quero que o computador faça para a gente é imprimir na tela uma mensagem. Olá, Pythonistas, tá? Então, eu vou usar um comando do Python para exibir essa mensagem. Que comando é esse? É um comando chamado de print. Percebam vocês que a minha IDE, ela já me indicou aqui algo para escrever. Então, como é que é o comando, pessoal? Como é que funcionam os comandos? Os comandos, nada mais, nada menos, são verbos, né? São palavras que eu coloco no meu código para ele executar alguma coisa. O print, na verdade, ele vai imprimir algo, né? O que ele vai imprimir? Ele vai imprimir alguma coisa que esteja entre parênteses aqui. Vou colocar, por exemplo, olá, Pythonistas. Se eu clicar aqui em rodar, ele vai rodar esse comando aqui. Vamos rodar? Olha, já imprimiu na tela aqui para mim. Já executou o que eu queria. Olá, Pythonistas. Vamos aumentar um pouquinho a fonte aqui, já vai ficar melhor aqui, por enquanto. Detalhe importante é o seguinte, ó. Eu posso colocar aqui diversas informações que eu desejar. Se eu mandar rodar, ele vai mandar rodar comando a comando aqui, ó, da primeira linha até a última. Aqui é outro conceito importante que vocês têm que aprender. O Python, né, as linguagens de programação, elas executam da primeira linha até a última, de cima para baixo. Fechado? Então, se eu colocar, olá, Pythonistas, na linha de baixo, tudo bem? Aqui eu coloco aqui, ó, preparados para nossa imersão de 30 aulas. Aí depois aqui, ó, sejam bem-vindos. Bem-vindas. Beleza, tira essas luzes aqui. Então, percebam vocês que ele vai executar a primeira linha, o primeiro comando, e vai me dar o resultado, e por aí vai. Vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto, até acabar o programa. Bom, fato interessante é o seguinte, eu fiz meu primeiro programa em Python aqui, se eu clicar aqui no botãozinho de texto, vou colocar aqui, ó, meu segundo programa em Python. Vou colocar aqui negrito também. Vou colocar o Pzinho aqui maiúsculo também. Beleza. Então, lembre vocês que o comando print, ele vai imprimir tudo que está aqui dentro aqui. Não sei se vocês perceberam como eu coloquei tudo que está dentro aqui dentro do print. São frases, são palavras. Eu coloquei essas palavras entre aspas duplas. Tá? Professor, e se eu tirar aspas duplas? Vamos tentar aqui, ó. Print. Olá, Pythonistas. Então, olha que legal. Percebam só que ele já colocou um sublinhado aqui, ó. No Olá e no Pythonistas. Toda vez que vocês verem um sublinhado, quer dizer que tem algum erro na sua sintaxe, na sua forma de escrever. Vou rodar aqui, ó. Aqui já me deu o primeiro erro, ó. Tá? Ele falou que o nome Olá não é definido. Por quê? Porque sempre que eu quiser
imprimir alguma frase, alguma palavra, eu tenho que colocar sempre entre aspas duplas. Professor, se eu colocar entre aspas simples, funciona? Vamos rodar aqui, ó. Funciona também, não tem problema nenhum não, tá? Quando é que eu consigo rodar sem as aspas? Quando eu precisar aqui fazer operações matemáticas. Vou colocar aqui, ó, print 5 mais 5. 5 mais 5 é 10. Então, mais é um operador que eu faço adição. E o X? Vai dar que é o vezes? Olha que massa. Não deu. Por quê? Porque não é o X do seu teclado. Para eu fazer a multiplicação, eu tenho que colocar o asterisco, tá, pessoal? 5 vezes 5, 25. Agora, se eu quiser colocar a divisão, vamos pegar aqui, ó, 15, o dividido é o barrinha caindo para a direita. Eu posso fazer operações matemáticas mais complexas? Posso. Eu posso colocar, por exemplo, 15 dividido por 5 mais 3, por exemplo. Dá 6, né? Porque ele vai executar essa operação aqui e depois vai somar com 3. 15 dividido por 5 é 3, mais 3 dá 6. Então, sempre quando eu for realizar alguma operação aritmética, né, seja adição, subtração, multiplicação, divisão dentro do print, eu não preciso colocar as aspas duplas, não. Então, o Google Colab é isso, pessoal. Eu vou escrevendo meus códigos. Nós já aprendemos aqui duas coisas. Já aprendemos a fazer, efetuar operações matemáticas básicas, né? Aqui eu coloco aqui, dentro do print aqui, a operação que eu desejo fazer. Mando rodar, ele roda aqui para mim. E já sei que o comando print, ele consegue aí imprimir algo na tela. Esses comandos, eles têm o que a gente chama de parâmetros. São informações que a gente passa para os comandos para a gente personalizar e formatá-los da melhor forma possível. Gostou do vídeo? Deixa seu like, curta esse vídeo fazendo favor, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo consiga chegar a pessoas que estão interessadas aí em programação. Eu vou deixar esse código, todo ele na descrição aqui do YouTube, tá certo? Para que vocês consigam pegá-lo aí e verem, aprenderem, copiar para sua máquina, para que vocês consigam começar junto comigo dar os seus primeiros passos. Entra aí no Google Colab, já começa a criar seus próximos programas e até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.